De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Vamos continuando a nossa conversa com a doutora Carolina Gruber, endocrinologista, hoje falando sobre diabetes. Vou aproveitar esse tempo que nós temos ainda para esclarecer algumas dúvidas. Doutora, existem também os fatores de risco no diabetes. Quais as pessoas com fatores de risco? O que se pode falar sobre os fatores de risco? Bom, falando dos principais dois tipos de diabetes, então, com relação ao diabetes do tipo 1, a gente não tem como falar em fator de risco, né? Porque é uma criança que tem uma suscetibilidade genética, né? E por algum motivo que ainda não se sabe bem certeza o porquê acontece, ela acaba desenvolvendo o diabetes. Então, tem a suscetibilidade genética, ela acaba desenvolvendo o diabetes e isso não tem o que a gente possa fazer ainda para evitar. Existem algumas especulações, o consumo de vitamina D, o consumo de zinco, mas nada muito bem definido. Já com relação ao diabetes tipo 2, que é o mais comum, que corresponde a 90% dos casos de diabetes, esse sim, a gente pode fazer muita coisa para prevenir e até mesmo evitar, né? Como ele é um diabetes que aparece após os 45 anos e geralmente ele está associado com alguns fatores de risco bem clássicos, assim, como o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia. Então, a gente tentando interferir nesses fatores, a gente consegue prevenir e evitar por completo o diabetes. Ele também tem, digamos, uma tendência genética. Tanto que a gente sabe que se a gente é filho ou tem irmãos com diabetes, a gente tem um risco maior de desenvolver. Mas no caso do diabetes tipo 2, a gente tentando modificar, melhorar os hábitos diários da vida, se consegue prevenir o diabetes. E na verdade, o diabetes do tipo 2, a prevalência dele vem aumentando a cada ano e já pode-se dizer até que é uma epidemia mundial. Esse a gente tem o que fazer. Porque justamente ele é uma epidemia justamente pela mudança dos hábitos. Quem sabe não é necessário nós falarmos em percentuais, mas o número de diabéticos hoje no Brasil ele é bem considerável, porque se a gente pegar como exemplo quem está em casa, com certeza conhece alguém que tenha diabetes, provavelmente dentro da própria família. Provavelmente dentro da própria família existe ou um avô, ou um tio, ou uma tia que tenha diabetes. Realmente o índice é alto. É alto assim, ele é alto. Assim, Gustavo, eu até cheguei a procurar alguma estatística de prevalência no Brasil, assim, não encontrei. O que eu encontrei foram dados isolados de algumas regiões. No mundo, assim, atualmente são 120 milhões. E a previsão é que para 2025 sejam mais ou menos 320 milhões. Se continuar aumentando a prevalência assim como está. Então... É muita gente. É bastante gente. O uso de bebida alcoólica, doutora, ela pode provocar também a diabetes ou não tem relação? O uso da bebida? Pode-se dizer até que é um fator de risco. De risco também. Para o diabetes, principalmente se a pessoa que ingere bebida de álcool tem história familiar. Então, se é uma pessoa que tem um irmão, o pai ou a mãe com diabetes, ele vai ter uma chance bem grande de desenvolver o diabetes, justamente porque o álcool promove uma elevação da glicemia no sangue. Então ele aumenta a taxa de glicose no sangue. Que tipo de alimento deve ser, não eliminado, mas deve ser controlado ou evitado em algumas oportunidades? O açúcar, talvez, ou substituição de um tipo de açúcar a outro. Existem algumas dicas importantes ao telespectador nesse sentido? Na verdade, o principal, o básico, a maioria das pessoas sabe que seria o controle do açúcar, né? Então, doces todos, de uma maneira em geral, devem ser evitados. Em se falando do açúcar em si, a substituição deve ser feita pelo uso de adoçante artificial mesmo. Então, não adianta trocar açúcar refinado por açúcar não refinado ou por açúcar mascavo, que para quem tem diabetes tem que ser feito mesmo o consumo de adoçante. Outro controle que tem que se fazer não é só com os doces, com os carboidratos, de uma maneira geral, com as massas, né? Que os carboidratos seriam as massas,
Massa, que eu digo, é macarrão, pão, feijão, arroz, batata. Isso tudo é considerado carboidrato e esse carboidrato acaba convertendo em glicose. Então, além do controle do açúcar, tem que fazer um consumo moderado dos carboidratos também. Outra dúvida também frequente é com relação às frutas. Eu posso comer fruta? Essa questão é importante. Então, sempre tem essa pergunta, tem fruta que eu posso, fruta que eu não posso, não devo mais comer nenhum tipo de fruta. Então, assim, a fruta também tem um açúcar, que é a frutose, né? E que também eleva a glicemia. Então, assim, tem algumas frutas que tem mais, outras frutas que tem menos. Isso não significa que a pessoa não possa mais comer fruta, até porque a fruta tem as fibras, claro, tem as vitaminas, então tem as muitas vantagens das frutas. Mas se sabe que também elas devem ser consumidas com moderação. Como algumas têm mais, outras têm menos, é sempre importante que o paciente com diabetes tenha um acompanhamento nutricional. Isso é importante, a parceria entre a endocrinologia e a nutrição, isso é sem constante. Dúvida, sem dúvida, porque para um bom controle do diabetes, a dieta é fundamental. Isso também é outra coisa que eu sempre digo. Hoje em dia tem muitas medicações novas para o controle, principalmente do diabetes tipo 2, muitas medicações mais modernas que há 10 anos atrás a gente não dispunha. Mas sem o controle de dieta, controle com exercício físico, não vai ficar 100%. Doutora, mulheres que têm diabetes, elas têm maior dificuldade para ter filhos e outras podem ter filhos? Enfim, qual que é o procedimento dado nesse sentido? De uma diabética que engravida, o acompanhamento precisa ser diferenciado? O que a gente recomenda para as mulheres que têm diabetes já antes de engravidar é que antes de engravidar elas façam os seus exames, façam um controle para ver como se encontra o seu estado atual do diabetes. Então, se pede que a mulher que engravide com diabetes, ela deve estar bem controlada. Esse bom controle a gente faz por exame de sangue, dosando a própria glicemia e fazendo um exame de sangue que a gente chama de hemoglobina glicosilada, que também é um exame importante que eu ainda não comentei, mas que é como a glicemia no decorrer do dia varia, essa taxa de glicose durante o dia varia, para a gente saber que uma pessoa está bem controlada, a gente faz um exame que faz uma média dessa glicemia, que é a hemoglobina glicosilada. Então, a gente pede que essas mulheres que querem engravidar, que elas estejam com o seu diabetes bem controlado por pelo menos uns 6 meses, e esse bom controle a gente considera com os níveis de glicose dentro da faixa normal e com o valor de hemoglobina glicosilada, que seria a média, também dentro do valor normal, que seria o que? 6,5%, que corresponderia a uma taxa de glicose no sangue entre 100 e 130. Então, antes dela engravidar, o ideal é que ela faça o acompanhamento para ver se nos últimos 6 meses ela está bem controlada, porque o diabetes pode aumentar taxa de aborto e algumas complicações também durante a gestação. Doutora, nós queremos agradecer a presença. Infelizmente o nosso tempo está esgotando, né? Teremos a possibilidade de falar muito mais, mas muitos dos nossos telespectadores solucionaram algumas dúvidas. Queremos lembrar que você pode mandar sugestões também de pauta para o nosso programa no e-mail deon@tvcidade21.com.br. Aí você pode encaminhar algumas dúvidas e também sugestões para nossos programas. Doutora, queremos agradecer imensamente a disponibilidade de ter nos atendido e deixamos tempo para as considerações finais ao nosso telespectador. Bom, obrigada também, Gustavo, pela oportunidade. Acho que foi um tema bem importante de a gente abordar. Mas, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui, então, com mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós voltamos na semana que vem, com certeza, com outro assunto interessante. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela confiança e até semana que vem.